Oi, galera, tudo bem? Beleza? Bem-vindos aí a mais uma atividade dessas assíncronas, certo? Só para não deixar novamente aí vocês com conteúdo defasado, enquanto minha linda filhinha está finalmente dormindo, né? Estamos aproveitando aí para deixar um conteúdo disponível para vocês, né? Então, essa parte que eu gravei, né, tanto da aula passada que eu gravei aí, quanto essa daqui, são extremamente tranquilas, né? Então, acabou calhando aí de ser um conteúdo bem mais tranquilo, né? Talvez aí surjam poucas dúvidas, mas é uma parte bem tranquila, então dá para vocês aí pegarem sem problemas, ok? Então, nessa nossa aula de número 8, vamos falar aí de corrente elétrica e de resistência. Beleza? Vamos lá, então, dando início aí à nossa aula 8. Basicamente, agora, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar diferenciando, né, eletrodinâmica de eletrostática. Qual que é a diferença, né, das coisas? Então, estática era tudo que a gente estava vendo até agora, né? Logicamente que as cargas ali, elas estavam no capacitor, né? Por exemplo, elas se moviam, né, de uma placa até o terminal da bateria, mas a princípio eu estava considerando eletroestática, aonde as cargas estavam estáticas, né? Elas não se moviam. E agora na eletrodinâmica, ok? As minhas cargas elétricas ou os portadores de carga vão estar se movendo. Então, a gente tem aí que a definição de corrente elétrica está associado ao movimento das cargas, ao, portanto, a nossa eletrodinâmica. Exemplos aí de cargas em movimento, relâmpagos, certo? Quando você vê aí um relâmpago em uma nuvem de chuva forte, etc., as cargas elétricas ali estão em movimentos. Por exemplo, sinapses neurais também, né? Quando você tem aí uma descarga elétrica saindo aí dos axônios de um neurônio, entrando nos dendritos de outro, né? Eu posso estar considerando aí como uma pequena corrente elétrica também numa sinapse neural. Radiação solar, né? Também funciona aí como cargas em movimento, certo? Sempre quando eu tenho aí, eu posso estar na parte da ionosfera, né, que é a parte ionizante, né, da nossa atmosfera aí. Ali as cargas elétricas da atmosfera estão sempre se movendo, então eu tenho correntes ali também, ok? Então, a radiação solar também pode ser considerada aí como um exemplo de eletrodinâmica. E qualquer equipamento eletrônico em geral, né, qualquer circuitozinho, fonte, seu computador, seu celular aí, sempre estão aí com corrente elétrica, né, entre os terminais aí de fios e de baterias. Beleza? Então, essa é a diferença aí de eletrodinâmica e de eletroestática. Para definir, então, o que é corrente elétrica, certo? Então, a gente viu aí que são um movimento de cargas, porém, o que acontece aqui? Para que exista corrente elétrica, é necessário que exista aí o que a gente chama de fluxo líquido de cargas através de uma superfície. Tá? Não é qualquer movimento de portadores de carga que gera para mim uma corrente elétrica. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um material, né, ó, imagina esse pedaço de cobre aqui, um pedaço condutor, certo? Esse cobre, como nós vimos aí lá no começo da aula aqui, de condutores e isolantes, você tem lá que os elétronzinhos da última camada, né, que é a minha camada de valência, ou da minha camada de condução, eles estão livres, né, para andar ali na superfície, tá? Só que esses elétrons livres e esses elétrons de condução, eles não produzem corrente, né? Você não pega num pedaço de cobre e toma um choque, né? Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque esses elétrons livres, eles estão se movendo em direções aleatórias, certo? Então, é um movimento meio que desordenado aqui. Então, na hora que você está fazendo aqui uma análise, né, ó, você pegar aqui um pontinho, né, a minha trajetória, um vai para a esquerda, um vai para a direita, um vai para cima, um vai para baixo, né, e na média isso aí se anula, né? Então, é como se eu tivesse um fluxo líquido muito próximo de zero. Nesse caso, então, eu não tenho corrente elétrica, certo? A corrente elétrica só existe quando há uma tendência, né, de cruzamento dos elétrons em relação a essa superfície. Então, por exemplo, se eu ligo esse cara aqui numa bateria, né, nesse que eu estou circulando em vermelho aqui, ó, ok? Aí sim, eu tenho, ó, as cargas negativas são atraídas para o terminal positivo,
né, e repelidas no terminal negativo. Então, aqui, ó, todas as meus portadores de carga, todos os meus elétrons ali da camada de condução, eles estão se movendo num sentido, certo? Ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, mas existe um sentido líquido ali de movimento de cargas, ok? Então, nesse caso, aí sim existe corrente, ok? Então, se há movimento aleatório, existe um movimento de cargas, porém eu não posso definir isso como corrente elétrica. Só posso definir o que corrente elétrica a partir ali do fluxo líquido através de uma certa superfície. Isso é o que eu chamo de corrente elétrica. Belezinha? Ok. E como é que é a definição, então? Certo? Então, se a corrente é definida como a variação de cargas no tempo, ok? Ao longo de um condutor, sobre uma diferença de potencial. Assim, a minha corrente é a variação das cargas, um ΔQ, por um ΔT, que é o tempo. Né? No caso aí, se usarmos a notação diferencial, dQ dt. Né? E a corrente é uma grandeza escalar. Eu não posso tratar a corrente como grandeza vetorial. Né? Embora eu fale aí de sentido da corrente, né? Esse sentido é um sentido meio figurativo, né? Porque o fio pode estar para cima, para baixo, para esquerda, eu posso torcer o fio, né? Para um lado, para um outro, mas a minha corrente continua sendo uma grandeza escalar e obedece à lei de conservação de carga. O que é lei de conservação de carga? Significa que se eu tenho um nó, o que é um nó? Esse pontinho aqui, ele é um nó, certo? É a união ali de 3 ou mais ramos. Significa que a corrente que está entrando no nó, que é a minha corrente I0, é igual à soma das correntes que estão saindo no nó, I1 mais I2. Então, isso aqui, ó, tudo que eu tinha antes é igual a tudo que eu tenho depois. Isso é o que eu chamo de lei de conservação de carga, né? E isso não importa, né, se meus fios estão torcidos, se eles estão retinhos, se eles estão aí virando looping, entrelaçados, etc. Isso não importa porque a corrente é uma grandeza do tipo escalar, uma vez que a carga é uma grandeza escalar, né? Então, na própria definição, a gente pode ver isso. Uma vez que carga é escalar, tempo também é escalar, escalar por escalar continua sendo escalar. Então, nossa corrente é escalar. E a minha carga transportada por unidade de tempo é basicamente aí a integração dessa corrente no tempo, okay? Entre o tempo t0 e o tempo t final. No sistema de unidades de medida, certo? Se eu pegar aqui dq dt, carga por tempo, Coulomb por segundo, é chamado de ampere, né? Homenagem aí ao francês André-Marie Ampère, meu xará aí também. Beleza? Unidade de corrente é o nosso ampere. Dando sequência, o que é o sentido da corrente, então, né? Se a gente pode falar de grandeza escalar, o que eu chamo de sentido? Bom, o sentido está relacionado com os portadores de carga positiva. Nossa, professor, mas não eram os elétrons ali que estavam fazendo a mudança das cargas, né? Que transportavam ali, eram eles que mexiam? Sim, em muitos casos, sim, certo? Porém, dependendo do material, o portador pode ser positivo ou o portador pode ser negativo, né? Lembrando ali da nossa primeira aula, né? Quando eu falei ali de condução, que eu tenho que completar aquelas camadas do átomo, né? Imagina que aqui está o núcleo dele, certo? Aqui tem cada camada 1, camada 2, camada 3. Então, às vezes é mais fácil eu estar perdendo um elétron aqui, certo? E eu conduzir aqui com o negativo, ou dependendo do tipo de átomo que eu tenho, né? Às vezes é mais fácil eu estar ganhando, né? Um elétron aqui, certo? E estar conduzindo positivamente, tá? Então depende muito aí, né? Se eu ganho ou se eu perco. Porque a princípio, quando o pessoal definiu essa convenção, né? Não se sabia, né? O que era positivo e o que era negativo. Então se esperava, né, que a corrente seguisse ali o sentido negativo das coisas, ok? Porém, né, depois que se descobriu aí propriedades de átomos, né, camadas de valência, banda de condução, etc., aí sim foi que se descobriu, né, que as correntes aí, elas basicamente têm o sentido da carga positiva, né, e não da carga negativa, beleza? Então, no cobre, por exemplo, os portadores de carga são os elétrons, mas em algum outro elemento, né, a gente poderia ter aí um portador de carga positivo, ok? Ó, então, se você tem ideia aqui, ó,
se o meu campo elétrico está nessa direção aqui, ó, certo? Essa aqui é a minha corrente convencional. Portadores de carga positivo, né? Ó, meus positivos, cada um tem uma velocidade indo na mesma direção do campo elétrico. Então, a corrente convencional é tratada como um fluxo de cargas positivas, não importando se as cargas livres no condutor são positivas, negativas ou ambas. Já no condutor metálico, as cargas em movimento são elétrons, mas a corrente ainda aponta no sentido das cargas positivas. É como se fosse uma convenção, certo? Então, às vezes, a gente toma o sentido dos portadores de carga negativa, que dá no mesmo que tomar o sentido dos portadores de carga positiva, né? Então, não faz tanta diferença aí. Então, basicamente, a convenção diz que a gente faça o seguinte, né? Imagina que eu tenho uma bateria aqui, ó, positivo, negativo. A corrente sempre vai estar fluindo do menos para o mais. Essa é a nossa convenção, ok? Ó? Então, vamos adotar esse sentido aqui. Esse é o sentido que já tinha sido adotado anteriormente, né? Porém, eles descobriram que a corrente seria basicamente nos condutores, né? Principalmente no cobre, ela estaria indo nesse sentido contrário. Porém, como a corrente é uma grandeza escalar, não importa, né? Basta eu tomar o inverso, né? O inverso não, né? O sentido negativo aí dessa corrente, que tá tudo bem. Põe o sinal de menos na frente aí. Tá lindo. Beleza? Então, estamos aí com o nosso sentido da corrente. Porta aqui, meu cachorro está latindo. Vamos falar agora de densidade de corrente. O que é essa densidade de corrente? Basicamente, né, a gente pode estar chamando aí de densidade ou também de fluxo de cargas elétricas. Ele vai possuir a mesma direção e o sentido da velocidade dos portadores de carga que constitui a corrente elétrica. Então, basicamente, essa densidade de corrente, J, que eu uso aqui essa denominação, ela é definida como a corrente que flui por unidade de área. Tá? Então, vai depender aí, basicamente, da bitola do fio, certo? Então, se um fio é mais fino, eu posso ter menos corrente passando por ele. Se o fio é mais grosso, ele consegue suportar mais corrente, né? Não sei se você já percebeu na casa de vocês aí, o fio que entra no poste, né? Aí nesse postinho de luz aí na casa de vocês é um fio muito mais grosso, né? Que um fio, por exemplo, que está saindo de uma tomada, né? Por quê? Porque o fio que entra ele tem que transportar muito mais corrente, né? Porque tem que entrar toda a carga que vai para sua casa, né? Já o fio que sai de uma tomada ele é muito mais fino, né? Então a densidade de corrente dele é menor. Então essa densidade de corrente, ó, ela é a corrente por área, eu chamo de J aí, I por A, certo? Então I, minha corrente dada em amperes, e A, minha área dada em metros quadrados. Área por metro quadrado é a minha densidade de corrente, certo? Basicamente, né, eu posso estar representando isso por linhas de corrente. O que é isso? Tá? Então, imagina que eu tenho aí duas regiões, né? Uma região A1, né, de área 1, e uma região 2 de área A2, né? Cada qual aí vai ter a sua densidade de corrente. Se a corrente é a mesma, né, que está passando aqui, ó, tanto na área 1, na área 2, eu tenho uma conservação, né? A corrente não pode mudar. Então, se a carga é conservada, a corrente não pode mudar, tanto na região 1 quanto na região 2. Mas perceba o seguinte, que a área 1 é maior que a área 2. Nesse caso aqui. Então, se a corrente é constante e a área 1 é maior que a área 2, significa que a minha densidade de corrente 2 é maior que a densidade de corrente em 1, justamente porque eu tenho uma região menor, né? E essa densidade de corrente ela é inversamente proporcional à área. Então, se a área é menor, minha densidade é maior. Se a área é maior, a minha densidade é menor. A partir dessa relação aqui, ó, eu consigo brincar, né, escrever que J1A1 é igual a J2A2. Isso aqui eu vou chamar de equação de continuidade. Né? Por quê? Porque ela representa uma lei de conservação. Tudo bem? Além disso, certo? Se eu poder manipular essa expressão aqui, J igual a corrente por área, né, eu posso estar fazendo uma relação, né, com um produto escalar, né? A minha densidade de corrente, ela é uma grandeza vetorial,
né? Porque ela é representada pelas linhas de velocidade dos portadores de carga. E, ó, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se eu representar a corrente, né, ó, I é a integral de J escalar dA. Né? Então, eu tenho aqui um produto escalar entre a minha densidade de área, né, e a minha própria área, né, integrando aí ao longo de toda a minha superfície. Isso vai depender, porque às vezes a densidade de corrente não é constante, né, e a minha área também pode estar variando. Geralmente é uma área de superfície cilíndrica, né, que é ali basicamente uma circunferência, mas eu posso ter aí outros tipos de unidades de área. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para ficar mais claro aqui, ó, um exercício. Olha só, acho que não sei se eu pulei algum slide aqui. Acho que não. Ó, então, imagina que você tem o seguinte, né, ó, a densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio 2 milímetros é uniforme ao longo da seção reta do fio, igual a 2 vezes 10 a quinta ampere por metro quadrado. Qual é a corrente na parte externa do fio entre as distâncias radiais R sobre 2 e R? Então, imagina que você tem aí um fio, né? Imagina que você tem aqui um cabo coaxial. Sabe o que é um cabo coaxial? Né? Quando você tem aí o seu aparelhinho da net, da sua casa, sabe aquele fio branco? Né? Então, aquele fio branco ali, ele é um cabo, né? Aqui, basicamente. E ele tem um outro cabinho aqui, ó, né? Um cilindrozinho menorzinho aqui, certo? Então, isso aqui é um cabo coaxial. Coaxial. Significa que você tem um cabo menor envolvido por um cabo maior, né? Basicamente é isso que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um cilindro, né? Ó, na verdade essa é a vista de frente, né? De um cabo aí, que é uma circunferência. Então eu tenho esse cabo maior aqui, de raio Rzão, e um menor de raio R sobre 2. Eu quero saber quanto que é a minha corrente na região entre as áreas, né? Nessa região que eu estou pintando de verde aqui. Quanto vale a corrente entre elas, né? Bom, basicamente, certo? Seria eu pegar a corrente total, certo? Menos a corrente interna ali. Né? Aí eu faço uma área menos a outra, certo? E encontro ali, basicamente, quanto vale a corrente na parte de dentro. Então, assim, a gente tem que encontrar a área intermediária, vamos subtrair a área menor da área maior do fio, né? Subtrair a área maior da área menor do fio. Então, área maior, πr quadrado, certo? Porque o raio é Rzão, e área menor, π Rzão quadrado sobre 2, todo mundo ao quadrado. Né? Fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar π 3r ao quadrado sobre 4, né? Multiplicando, substituindo o r aí por 2 milímetros, que seria 2 vezes 10 a menos 3 metros, e elevando ao quadrado, significa que a minha área intermediária, ela é 9,424 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Uma vez que a minha corrente é J vezes A, então temos aí que a corrente é 2 vezes 10 a quinta ampere vezes metro quadrado, que é o J, né? Esse cara aqui é o meu J. E aqui está a minha área, né, que acabamos de calcular. Perceba que as unidades vão acabar se cancelando, né? Ó. Certo? Ó, metro quadrado se cancela com metro quadrado, vai sobrar só o ampere. Então, a corrente naquela parte ali vale 1,9 amperes. Beleza? Tudo bem? Sem problemas, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Agora, o exercício um pouquinho diferente, certo? Suponha agora que, em vez de ser uniforme, a densidade de corrente varie com a distância radial R. Então, o meu J agora ele não é mais uniforme, ele é AR quadrado. Então, quanto mais o meu raio aumenta, maior é a minha densidade. Né? Então, ele é mais densa nas bordas do que no centro, né? Porque se eu estou aumentando o raio, consequentemente, eu estou aumentando a densidade. E esse A ele é uma constante, que vale 3 vezes 10 a menos 11, 3 vezes 10 a 11 positivo, ampere por metro a quarta. Nesse caso, qual vai ser aquela corrente na mesma parte do fio? Tá? Então, nesse caso aqui agora, o meu J não sendo constante, eu vou precisar estar fazendo uma integração. Né? Tá considerando aí um elemento de área, né, ao longo de toda o que eu quero calcular, né, naquela parte intermediária. Então, aplicando a relação IJ escalar dA,
né, no escalar aqui, ó, né, lembrando novamente aí que o dA está relacionado com o elemento normal de área, assim como a gente já estava fazendo lá na lei de Gauss. Então, J escalar dA vai dar JdA cosseno de zero, né, uma vez aí que os vetores são paralelos, e aí eu tenho apenas JdA. Então, na hora que eu integro, né, ó, o meu J está aqui, ó, AR quadrado, certo? Esse aqui é o J em vermelho. Em azul aqui, ó, 2πrdr, isso aqui é o meu elemento de área, né? Lembrando aí do nosso jacobiano de coordenadas, coordenadas polares, né? Então, o dA, ele vale R, dr, dθ, né? Lembrando que o meu dθ vale 2π, e aí aparece 2π R, dr, né? Então, todo esse cara aqui, ó, 2π R, dr, é meu elemento de área, como a gente já tinha visto aí anteriormente. Os limites são da minha raio intermediário, né, até o raio final, Rzão. Então, fazendo análise aqui, ó, certo? Eu vou ter aqui R quadrado com R, vai me dar R ao cubo, 2πa é constante, sai para fora da integração, e na hora que eu faço a integral, certo? Ó, R ao cubo dá R a quarta sobre 4, substituindo os limites de Rzão até R sobre 2, e a 2πa constante aqui. Fazendo análise, né, limite de cima menos limite de baixo, substituído nos valores, ok? Ó. Então, vamos ter aqui R a quarta, certo? Sobre 4, beleza? Aqui ele já fez uma ressimplificação aqui, né? Porque esse 2 aqui já cancelou com outro 4, tá? Então, já simplificou para ficar um 2 aqui do lado de fora. Né? E aqui ficou R a quarta por 16, né? Uma vez que esse 2 aqui, a quarta, com o 2 que sobrou aqui, ele já colocou um também para fora em evidência, ok? Então, ficou R a quarta sobre 16. Isso aqui dá 15,32 avos πa R a quarta. Né? Substituindo os valores, né, do A, que era constante, mais o meu raio a quarta, aí eu chego numa corrente que vale 7,1 amperes. Então, tem que tomar cuidado, né, se a minha corrente, se a densidade de corrente é não uniforme. Beleza? Tudo bem, gente? Dando sequência, então. Certo? Eu posso estar calculando aí também o que eu chamo de velocidade de deslocamento. O que seria a velocidade de deslocamento? Então, seria o quão rápido um portador de carga se move ao longo do fio. Né? Então, por exemplo, né, se eu tenho um fio de comprimento L, aqui, ó, certo? A velocidade de deslocamento está, né, aí no mesmo sentido da corrente. Se a corrente está indo para a esquerda, a velocidade de deslocamento do meu portador de carga também está indo para a esquerda. E se eu faço aquela relaçãozinha, né, a expressão da velocidade V delta S por delta T, o meu delta S é o L, né, ó, aqui. O tempo eu só inverto aqui com a velocidade, passando para lá e passando para cá. Então, o meu tempo de deslocamento, né, é a distância percorrida pela velocidade de deslocamento. Só que o que acontece? Eu preciso levar em conta vários fatores aí. Tá? Por quê? Porque esse meu fio, ele tem um comprimento, certo? Uma área e ele é feito de um certo material. Pode ser cobre, pode ser alumínio, pode ser tungstênio, pode ser ouro, pode ser tipos de material diferente. Então, esse comprimento, na verdade, ele tem que ser levado em conta a partir do que eu chamo de densidade. Né? Então, a minha carga aqui, na verdade, ela é descrita, né, a partir da minha densidade. Então, se eu pegar aqui, ó, a minha densidade de carga, certo? Aqui ele está escrevendo como N, A, L vezes Z. Vamos fazer uma análise dimensional aqui para a gente ter uma ideia aqui, ó. O meu Nzinho, ó, é a densidade por volume, né? Ou seja, isso aqui ele é Coulomb por metro cúbico, certo? Esse é o meu N. O A, que está aqui, ele é dado em metros quadrados. O L, que está aqui, dado em metros. E a minha carga fundamental, que está aqui, é dada em coulombs, ok? Na verdade, é o elétron, né? A carga do elétron aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó?
metro cúbico com metro quadrado com metro, cancelou, né? Ou seja, a minha carga fica apenas dada como sendo o Coulomb, ok? Então, eu posso substituir a minha carga por essa expressãozinha aqui, NaL sobre E. E o tempo, né? Aí, a partir da definição da corrente, que é carga por tempo, certo? Ele fica aqui dado por L sobre velocidade de deslocamento, que foi o que a gente já tinha visto aqui anteriormente. Sendo assim, a minha corrente é escrita como NA e VD. Tá? Posso cancelar esses dois L's aqui, ó. Aqui, ó, NA e VD. Só que isolando o VD, ó, que é a velocidade de deslocamento, eu vou ter corrente NA vezes Z. Só que I vezes A, I dividido por área, na verdade, né, é a minha densidade de corrente. Então, eu posso escrever a minha densidade de corrente a partir da velocidade de deslocamento, né? Foi o que a gente tinha visto aqui nesse slide aqui, ó. Certo? Isso aqui vai depender sempre da minha velocidade dos portadores de carga, ok? Que é a minha densidade de corrente. Ou seja, NE, que é a minha densidade de elétrons, vezes a velocidade de deslocamento. Então, a minha densidade de carga, densidade de corrente, desculpa, em função da densidade de carga, em função da velocidade de deslocamento. Então, se eu pego, por exemplo, essa expressãozinha aqui e faço para o cobre, certo? Eu vou encontrar que a velocidade de deslocamento é 10 a menos 5 metros por segundo. Poxa vida, professor, mas essa velocidade ele é muito devagar. Por que eu aperto o interruptor e a luz já acende automaticamente, certo? Bom, basicamente, né, é porque o elétron que faz a lâmpada acender, ele não tem que percorrer o caminho do interruptor até a lâmpada, certo? Ele apenas se desloca. Então, o elétron que acende a lâmpada, né, o portador de carga que acende a lâmpada, é o cara que já estava lá na lâmpada. Né? É ele que faz esse acionamento. Né? Então, aqui, ó, imagina que você tem a sua lâmpada aqui, ó. E aqui está o fio com o interruptor, com uma chave aqui. Vamos fazer um circuito fechado aqui. E aqui é uma bateria. Aí. Depois que você fecha o interruptor, não é esse elétronzinho que está aqui que vai acender. É um elétron que já está aqui. E aí se move para o lado e aí acende a lâmpada. Né? A gente fecha o circuito e aí a minha lâmpada acende. Então, a minha velocidade de deslocamento ela é muito menor do que a velocidade da luz, por exemplo, né? Que é aí 3 vezes 10 oitava. É como se fosse uma analogia com a mangueira de água. Né? Quando você liga a mangueira, certo? Já começa a sair água da torneira, por exemplo. Por quê? Porque a água já estava lá. Né? Então começa a sair a água que já estava no encanamento. Não precisa vir lá da rua, aquela água que passou ali. Se colocar um corantezinho ali, você vai ver que a água vai demorar para chegar até onde está saindo a torneira. Né? É o mesmo esquema do elétron. Né? É o que acende a lâmpada, é o que já estava lá em cima. Beleza? Tudo bem? Dando sequência aqui. Fazer um exercício desse aí de portador de carga. Né? Ó, então, ele pergunta qual é a velocidade de deriva dos elétrons de condução em um fio de cobre de raio 900 micrômetros percorrido por uma corrente de 17 mA. Suponha que cada átomo de cobre contribui para a corrente com um elétron de condução e que a densidade de corrente é uniforme ao longo da seção reta do fio. Então, o que acontece aí? Ó? A velocidade de deriva, certo? VD, está relacionado com a densidade e o número de elétrons de condução por unidade de volume, ok? Então, J, N e VD, que foi essa equaçãozinha que a gente viu aqui, ó, no slide anterior. E, como a densidade de corrente é uniforme, o módulo J da densidade de corrente está relacionado com a corrente I e a área da seção reta do fio. Então, J é I vezes I dividido pela área. Como estamos supondo que existe um elétron de condução por átomo e o número N de elétrons de condução por unidade de volume é igual ao número de átomos por unidade de volume. Ou seja, o meu N, que é átomos por unidade de volume, ele pode ser escrito como sendo átomos por mol, vezes mols por unidade de massa, vezes massa por unidade de volume. Então, tenho aqui, ó, átomos por mol. Mol
por massa, que é quilograma, né? E massa por volume. Então, ó, você pegar pela análise dimensional, mol cancela com mol, massa cancela com massa, eu vou ter um átomo por volume, né? Essa é a minha densidade aí. E átomos por volume, certo? É como se eu estivesse fazendo essa análise aqui, ó. O número de átomos está relacionado com o meu número de Avogadro, certo? E por volume, né? Eu estou pegando aí densidade pela massa. Densidade pela massa vai me dar um volume. Então, o meu Nzinho, eu posso estar substituindo pelo número de Avogadro, Rho, pela massa molar do cobre, né? A minha massa molar do cobre está aqui, ó, 63,54 10 a menos 3 kg por mol, e a densidade do cobre, 8,96 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. E aí vai me dar, né, novamente aí, átomos por volume, né? Uma vez aí que eu cancelo aí os quilogramas. Sendo assim, então, ó, dá para achar quanto vale meu N, né? O N, então, é o número de Avogadro, 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 a menos 23, mais 23, desculpa. Densidade, 8,96, 10 a terceira. E a massa molar, 63,54, 10 a menos 3 kg por mol. Fazendo a continha, eu chego que o meu N vale 28, 8,49, né? Vezes 10 a 28 metros cúbicos a menos 3. Com o N encontrado, aí eu posso calcular aí a velocidade de deriva, né? Então, como o J é igual, é constante, né? Minha densidade de corrente, então eu igualo o primeiro J aqui, NEVD, com o segundo J aqui, IA. E por área, né? Botou aqui. Dividido, certo? Então ficou, ó, na hora que eu reorganizo aqui, ficou VD e NE πr quadrado, onde πr quadrado, né, é a área de seção aí do círculo. Substituindo os valores, né, a minha corrente, ó, 17 mA está aqui. O N, que eu acabei de calcular, está aqui. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 menos 29 coulomb está aqui. E a área calculada a partir do raio, né, que é 900 micrômetros, está aqui também. Ou seja, a gente encontrou aí que a velocidade de deriva é da ordem de 4,9 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. Certo? Essa aí é uma análisezinha para a gente estar brincando com a densidade de corrente. Certo, gente? Vamos lá, então. Dando sequência aqui. Vamos falar de resistência, né? Resistência e de resistividade. Dependendo do tipo de material, né, que é constituído o meu circuito, né, esse material determina a resistência elétrica à passagem da corrente. Então, por exemplo, se eu tenho um material que é o cobre, que é condutor, ele não oferece tanta resistência à passagem da corrente. Se eu tenho um outro material que é um vidro, por exemplo, que é um isolante, ele tem aí uma resistência um pouquinho maior à passagem da corrente. Okay? E essa resistência ela é definida pelo que a gente chama de lei de Ohm. Né? Então, essa lei de Ohm é resistência potencial dividido por corrente. Né? Então, ele vai depender da minha diferença de potencial da bateria e da corrente que atravessa esse material. Né? A dimensional, volts por ampere, é o que eu chamo de Ohm. Beleza? Então, um condutor cuja função no circuito é oferecer uma resistência à passagem da corrente é chamado de resistor. Os resistores são esses dispositivos aqui, ó. Aqui eu tenho vários exemplos de resistores, certo? Eles têm aqui basicamente 4 cores, né? Cada cor aqui está relacionada com um tipo de propriedade. Então, a primeira cor aqui, ó, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4. A primeira cor é o primeiro dígito, a segunda cor é o segundo dígito, a terceira cor é a ordem de potência de 10 e a quarta cor é a tolerância. Né? Então, se você pegar aqui esse resistorzinho aqui, ó, ok? Ele tem basicamente aqui, ó, o vermelho vale 2, o preto vale 0, o vermelho aqui vale 2 de novo, então é vezes 10 a segunda, né? E o dourado aqui é uma tolerância, se eu não me engano, de mais ou menos 10%. Ou seja, esse resistor aqui é 20
vezes 10 a segunda, né? Ou seja, 2.000 ohms, certo? Então, você consegue descobrir o resistor a partir do código de cores. Existe aí toda uma tabelinha de código de cores para resistores. O símbolo dele no circuito, basicamente, aí é dado por essa cobrinha, né? Essa cobrinha aí significa basicamente aquele caminho tortuoso para a corrente percorrer ele, justamente porque eu chamo de resistência, certo? Ou dessa maneira aqui, uma simples barrinha aí no meu circuito. Então, o dispositivo resistor, ele está relacionado com a resistência. Já o material, que pode ser ou condutor ou isolante, ele está relacionado com a resistividade. Então, são coisas diferentes. Resistência é uma característica do dispositivo resistor. Resistividade é uma característica do material. Então, resistência eu dou por Rzão, né, maiúsculo. Resistividade eu dou pela letra Rho. Ok, ó. Então, resistividade é dada por Rho. Quando a gente foca só no material, eu trabalho com campo elétrico ao invés do meu potencial e J através do meu I. Então, na lei de Ohm, ó, em vez de ser V, eu chamo de E, e em vez de ser I, eu chamo de J. Dessa maneira, o meu R, que era V sobre I, fica sendo Rho é igual a campo elétrico por J, certo? Então, eu tenho aí, na unidade, Ohm vezes metro, né, que é a minha unidade de resistividade. Assim, ó, eu tenho também o que eu chamo de condutividade, que é o inverso da resistividade, certo? Então, o meu sigma, que é condutividade, é justamente a propriedade de conduzir, que é o inverso da propriedade de resistir. Basicamente, no Sistema Internacional de Unidades, né? O inverso da resistividade, 1 dividido por ohm vezes metro, né? Que é ohm a menos 1, metro a menos 1. Então, se você olhar aqui, ó, olha só, alguns materiais que são bons condutores, metais, por exemplo, ó, mercúrio, chumbo, aço, prata, cobre, ouro, etc. A resistividade deles é muito baixa, ó, da ordem de 10 a menos 8, ok? Agora, se você inverter esse 10 a menos 8, você vai encontrar a condutividade. E a condutividade vai ser alta, né, da ordem de 10 a oitava, ok? Então, eu tenho aí justamente essa relação inversa. Se pegar, por exemplo, semicondutores ou isolantes, ó, âmbar, vidro, mica, quartzo, ok? Esses aqui são bons isolantes. Por quê? Porque a resistividade deles, né, o Rho aqui, ó, é alta, 10 a 14, ok? Então, eles têm alta resistividade, e se você inverter o valor para achar a condutividade, você vai encontrar aí da ordem de 10 a menos 14, ou seja, eles não conduzem basicamente nada. Então, dessa maneira, né, eu tenho aí ó, que os condutores, eles têm alto sigma e baixo Rho, né, justamente alta condutividade e baixa resistividade, e os isolantes têm baixa condutividade e alta resistividade. Eu posso estar escrevendo as relações de Rho e sigma, né, resistividade e condutividade, respectivamente, a partir aqui, né, de E, resistividade vezes J, ou J, condutividade vezes E. Né? Então, vale aí para as duas, né? Uma sendo o inverso da outra, com E, J e J e E. Então, aqui segue as duas leis de Ohm, ok? Ó. A primeira lei, V igual a IR, certo? Lembrando aí que eu estou usando V para potencial e U para energia. Então, eu não estou usando U para representar potencial ou diferença de potencial. Sempre estou usando V. U fica sempre reservado aí para energias. Por favor, não confundir, hein, galera? Então, essa aqui é a minha primeira lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm depende aí do tamanho do meu resistor, né? Ó. Então, ele vai depender aí basicamente do comprimento e da área. Então, aqui a área da minha seção transversal e o comprimento também do meu resistor, né? O que a gente chama aí de lei da rola, né? Resistência é igual a Rho, que é a resistividade, L, que é o comprimento dividido pela área. Então, basicamente aqui, ó, se você pegar a relação do campo elétrico V sobre L e a relação da densidade I sobre A, certo? E substituir na expressãozinha aqui, ó,
Rho é igual a E sobre J, fica V sobre L, dividido por I vezes A. Então, substituindo também aqui minha resistência como V sobre I, você vai encontrar que R é Rho L sobre A, né? Que é a nossa segunda lei de Ohm, a lei da rola. Certo? Resistividade vezes comprimento, dividido pela área. Beleza? Um exercíciozinho aqui, ó, para a gente fixar isso. Imagina que eu tenho uma amostra de ferro na forma de paralelepípedo, que tem dimensões de 1,2 centímetros vezes 1,2 centímetros vezes 15 centímetros. Uma diferença de potencial aplicada à amostra entre as faces paralelas, né? Dessa maneira aqui, ó. Então, vou colocar aqui um polo de bateria, outro polo de bateria. Determine a resistência da amostra se as faces paralelas forem 1, as extremidades quadradas de dimensão 1,2 e 1,2, e 2, as extremidades retangulares de dimensão 1,2 e 15. Então, ele quer saber se eu aplico a minha diferença de potencial aqui, nas duas extremidades, ou se eu aplico a minha diferença de potencial aqui, nessa outra extremidade. Né? Perceba que agora é como se eu estivesse pegando, imagina que eu estou com um controle de TV aqui, ó, né? Imagina se eu estou pegando um fio ligado aqui, outro fio ligado na outra direção, né? E agora eu pego o contrário, né? Eu estou com um fio aqui e outro fio aqui, certo? Eu estou diminuindo o meu comprimento, né? E aumentando a minha área, né? Então perceba que eu tenho duas situações. Primeira, eu tenho um comprimento grande e uma área pequena, e na segunda situação, o inverso, né? Eu tenho um comprimento pequeno e uma área grande, tá? Então, para isso, eu preciso da resistividade do ferro, né, que é tabelada aí na nossa tabelinha que eu mostrei ali no slide passado, 9,68 vezes 10 a menos 8. E aí, na primeira situação, Rho L sobre A é a minha resistência, então o Rho aqui é a densidade do ferro, o L é o comprimento, e a área, né, ó, com dimensão 1,2 centímetros vezes 1,2 centímetros, dá 1,44 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo essa continha, 100 micro-ohms. Já para a segunda situação, resistividade do ferro, comprimento, né? Ó, note que agora o comprimento L mudou, né? Eu estou agora aqui achatado, né? Com um menor comprimento, e a minha área é maior, né? 1,8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Fazendo essa continha vai me dar 0,65 micro-ohms. Beleza? Certo? Então perceba que quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então são inversamente proporcionais aí à área e diretamente proporcional ao comprimento. Complementando a lei de Ohm, né? Então essa lei de Ohm aí, ela diz que a corrente que atravessa um dispositivo é sempre diretamente proporcional ao potencial aplicado ao dispositivo, né? Que é o nosso V igual a RI. E a constante de proporcionalidade é basicamente o meu resistor. Então, o material obedece à lei de Ohm se a sua resistividade não depende nem do módulo, nem da direção do campo elétrico aplicado, né? Basicamente, ele está falando desse gráfico aqui. Significa que se eu inverto a polaridade da bateria, né? Basicamente, estou invertendo a corrente também, e a minha resistência tem que ser a mesma, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, ela tem que ter aqui esse gráfico reta, né? Um linear. É um gráfico linear. Já se um dispositivo não obedece à lei de Ohm, né? Ele não vai ter essa cara linear, né? Então, por exemplo, um diodo semicondutor, né? Você vê aqui que quando eu vou aumentando o potencial, que esse gráfico que está aqui embaixo, a minha corrente continua 0, 0, 0, 0, 0, e a partir de um dado potencial, aí ele começa a conduzir, mas isso aqui não é uma reta, né? Parece mais uma parábola aqui, então eu não tenho essa lei linear que é diretamente proporcional. Então, o resistor sempre tem que ter aí, né? Não depender do valor absoluto e nem da polaridade do potencial aplicado. O gráfico tem que ser diretamente proporcional, tem que ser uma curva, entre aspas, aí, linear. Seguindo aqui, ó, certo? Como é que eu analiso potência em circuitos elétricos? Olha só. Bom, imagina que eu tenho esse circuitozinho aqui, ó, né? A minha bateria tá aqui. Aqui está um dispositivo, eu posso colocar qualquer dispositivo entre os terminais A e B.
né, o meu potencial VA é maior que o potencial VB, justamente porque ele aqui é positivo e aqui é um potencial negativo. Isso faz com que as cargas elétricas se movam. Se eu associar isso à minha energia potencial elétrica, né, a minha DDP, a gente tem que a corrente é carga por tempo, dQdt. E o DU, né, que é a minha energia potencial, é dQV. Só que esse dQ pode ser escrito como IDT, né, a partir da definição aqui. Ou seja, na hora que eu avalio a potência, que é a variação da energia no tempo, du dt, isso aqui é potência, certo? Eu tenho aí justamente, né, essa relação I vezes V, que é taxa de transferência de energia elétrica, né? Potência é IV. Lembrando que por tempo, né, energia por tempo é o que a gente chama de potência. No caso aí, joules por segundo, nessa análisezinha dimensional, que é o que a gente chama de watt. Então, potência é I vezes V. E eu posso estar colocando aí, né, diferentes dispositivos aqui, tá? Então, basicamente, eu tenho o seguinte: a variação de energia potencial elétrica em função do tempo tem que ser acompanhada de uma outra conversão de energia, né, para eu obter aí o princípio de conversão de energia. Ou seja, a energia que eu gero aqui na bateria, ela tem que ser convertida em algum tipo de energia, dependendo do dispositivo que eu tenho aqui. Então, a variação de energia potencial elétrica no tempo, que é a minha potência, tem que ser convertida em alguma coisa. Se esse meu dispositivo, né, esse meu componente for um motor acoplado à carga mecânica, a minha conversão de energia é aonde a energia se transforma em trabalho realizado pelo motor sobre a carga. Se o meu componente for uma bateria recarregável, por exemplo, uma bateria de celular ou de computador, a energia vai se transformar em energia química armazenada. E se eu tiver um resistor, né, no caso aí uma resistência de chuveiro, uma churrasqueira elétrica, um forno elétrico, por exemplo, a energia se transforma em energia térmica, que aumenta aí a temperatura do resistor. Se eu pegar também a minha equaçãozinha da potência, substituir aqui, ó, pegar o V e substituir aqui, eu encontro que a potência é IR quadrado. I quadrado R, né? Desculpa. Se eu fizer a substituição pela corrente, V sobre R, eu vou ter aqui que a potência é V quadrado sobre R, né? Que é a taxa de dissipação de energia pro resistor. Então, posso estar usando essas duas expressões aqui sem problemas, né? Para estar calculando aí a potência dissipada em um resistor. Vamos lá fazer um exercício para fixar esse conteúdo. Então, imagina que eu tenho um pedaço de fio resistivo feito de uma liga de níquel, cromo e ferro, chamada de nichrome. É quase aí uma Michonne do The Walking Dead. Com a resistência de 72 ohms. Determine a taxa de energia dissipada nas seguintes situações. Uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada às extremidades do fio. E segunda, um fio é cortado pela metade e a diferença de potencial de 120 volts são aplicadas às extremidades dos dois pedaços resultantes. Então, no primeiro caso, eu tenho um fio inteiro, né, 72 ohms, e aplicando 120 volts. Então, minha potência vai ser 120 ao quadrado, dividido por 72, que dá 200 watts. Já no segundo caso, eu estou cortando o fio pela metade, né? Ou seja, eu estou pegando aqui, ó, o meu fio que é inteiro aqui, 72 ohms. Né? Então, quando eu corto ele pela metade, fica aqui um pedaço de 36 e outro pedaço de 36. Né? Então, eu estou aplicando aqui, ó, potencial aqui, 120 volts. Potencial aqui, 120 volts. Então, faço 120 ao quadrado, dividido por 36, que me dá 400 watts. Como são dois fios, né, dois pedaços, eu multiplico por 2, que é a potência, então ela dá 800 watts. Então, quando eu diminuo a resistência pela metade, eu estou quadruplicando a potência. Certo? Basicamente, isso acontece quando você está no chuveiro, né? Se alguém aqui já trocou resistência de chuveiro, mas ele tem aqui, né, uma perninha mais curta e uma perninha mais comprida, né? É basicamente esse tipo aqui, ó. Aqui. Ou seja, se você está no verão, né, a temperatura da água não é tão quente, né? Você está pegando toda aí o seu pedaço aqui. Se você está no inverno, você estaria pegando
só esse pedacinho aqui, né, com um fiozinho menor. Quanto menor a resistência, maior é a potência. Beleza, gente? Tudo bem? Então, finalizamos aí mais uma atividade assíncrona, né, falando aí de corrente elétrica e resistência, e ficam aqui também aí alguns exercícios para serem entregues aí no dia 28 de janeiro, ok? 28 de janeiro, 3 exercícios aí para vocês estarem lidando com esse conteúdo. Tranquilo? Beleza? Então, essa semana vamos ficar aí só com essas atividades assíncronas e voltamos na próxima terça-feira, que é dia 26. Né? Aí voltamos com as aulas ao vivo. Tranquilo? Um abraço, galera. Tudo de bom e até terça-feira da semana que vem, dia 26. Qualquer dúvida, me enviem aí por e-mail ou via mensagem no grupo de WhatsApp. Um abraço. Tchau.